Meu amigo vascaíno, mercado da bola começou agitadíssimo. E tem xerifão desembarcando aqui no Rio de Janeiro, diretamente da Turquia. Eu vou te explicar essa situação daqui a pouco. O Vasco da Gama que vai trazer mais reforços aí para o ataque. Vasco empolgado após a classificação ontem na Copa do Brasil diante do CSA, que será assunto também nesta edição do Vídeo pela Manhã. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação da possibilidade de saída de jogador, né? O Ryan despertando muito interesse em vários clubes aí pelo mundo, assim como o nosso Piton. Então tem muita coisa aí para a gente falar. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Bom, pessoal, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. Pessoal, dois tempos aí muito distintos. O Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma, fez o melhor primeiro tempo do ano, fez 3 gols no jogo. Muitas pessoas vão falar assim: ah, Laureano, mas jogamos contra o CSA. Eu concordo. Mas o Vasco também jogou com times como o Porto Cabelo, contra o Operário, e são times também ali simplórios, e o Vasco teve muita dificuldade atuando em São Januário. Porém, o segundo tempo foi horroroso que o Vasco da Gama fez. E deixou muito claro ali as limitações que o Vasco tem tecnicamente e fisicamente no elenco. O segundo tempo foi diferente. O Vasco voltou sem muita concentração, a equipe do CSA faz gol, mas o importante é que o Vasco passou. O Vasco está aí nas quartas de finais. O Vasco vai embolsar aí quase 5 milhões de reais, são 4 milhões e 700 mil, e pela grana que a gente vai receber, valeu. Agora, eu quero que você me diga, é de graça, pessoal, então é para comentar, porque agora, além do Vasco, na Copa do Brasil, ficou o Atlético Paranaense, o Galo, o Bahia, o Fluminense, o Cruzeiro, que passou ontem, o Corinthians e o Botafogo. Essas 7 equipes. Eu quero que você deixe aí no comentário qual equipe você gostaria de enfrentar, tá? E qual equipe você não gostaria de pegar nessas quartas de finais. Eu já tenho aqui a minha equipe. Acho que o Vasco, se enfrentasse o Atlético Paranaense, seria melhor, certo? Não gostaria de enfrentar, nesse momento aí, o Botafogo e o Corinthians. Agora eu quero saber de você, torcedor do Vasco, certo? Que a Copa do Brasil para a gente começou agora. A gente vira a chave para falar de Campeonato Brasileiro agora, porque o Vasco da Gama tem um jogo muito difícil, mas muito difícil contra o Galo. O Galo que poderá ser o nosso adversário aí na Copa do Brasil, né, na próxima fase. Então, o Vasco da Gama precisa vencer para deixar a zona do rebaixamento. Fica aquela expectativa para ver se o Diniz vai colocar o João Vitor, que está suspenso, ou estava suspenso no jogo de ontem, para jogar de zagueiro, ou se ele vai com o mesmo time aí. Pessoal, a gente tem notícias relevantes para falar sobre o mercado da bola.
Primeiro, a situação do Ryan. O Ryan, um jogador que está despertando interesse de muitos clubes, né? Hoje, a gente tomou conhecimento que o clube lá, o Al Ahly, quer o Ryan, e o clube lá do mundo árabe vai despejar muito dinheiro mesmo nesta contratação. E outra situação, o Vasco não vai liberar o Ryan para o Mundial Sub-20. O Ryan ontem, que para mim foi o melhor jogador, o Diniz conseguiu aí extrair coisas que a gente não via do Ryan. E mais uma coisa, pessoal, situação do Piton. Realmente chegou uma proposta do Girona, tá? Cerca aí de 60 milhões de reais, que vai ser muito difícil do Vasco conseguir segurar o Lucas Piton. É muito dinheiro, né? O Girona, que pertence ao Grupo City, lá na Espanha, quer contar com os serviços do nosso bravo Piton. Pessoal, hoje tem reforço desembarcando no Rio. Logo mais, o Carlos Andrés Gomes chega aqui no Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí que está pagando 750 mil euros aí pelo empréstimo do jogador. O Vasco pagou 500 mil euros à vista, os outros 250 será parcelados. Além disso, o Vasco da Gama também fixou uma opção de compra de 5 milhões de euros aí pelo jogador. 60% por 5 milhões. Então, uma negociação que pode chegar a 35 milhões e meio aí de reais. E mais, tá? Passar aqui para vocês. O Vasco continua negociando aí com dois atacantes, tá? O Thiago Moraes, tá? Jogador que pertence ao Lille da França, tem uma conjectura muito grande desse atleta vestir a camisa vascaína. As negociações evoluíram muito aí de ontem para hoje com o Thiago Moraes, assim como o jogador Pedro Rocha, artilheiro aí da Série B, jogador do Remo. Essas duas contratações estão muito maduras. Agora, com exclusividade, a gente vai passar uma situação para vocês. O Vasco está trazendo um jogador do futebol turco, um zagueiro, tá? É o zagueiro que eu vou colocar aqui para vocês, apuradíssimo a informação, tá? O jogador Carlos Cuesta, que joga lá no Galatasaray. Perfeito? É um bom jogador. O Vasco está negociando, está acertando a vinda do atleta por um ano por empréstimo. Carlos Cuesta, jogador do Galatasaray, poderá desembarcar no Rio de Janeiro. As negociações muito avançadas. A gente apurou, é esse o zagueiro que vai vestir a camisa aí do Cruz Maltino. Agradeço aí pela sua atenção, não deixe de comentar, o seu comentário é de suma importância, tá bom? Vasco, eles e a verdade prevalecerá. Valeu!